acerca do chamado de Cristo de 4 dos 12 discípulos que ele formou. Foram eles, então, Pedro, André, Tiago e João. Nós vimos que esses homens responderam ao chamado de Jesus, deixando tudo o que estavam fazendo e tinham de lado para seguirem ao Mestre. Vimos ainda que o ato de vocacionar uns e preterir outros é uma prerrogativa exclusivamente de Deus, que é quem decide o ano, o dia, a hora, o momento certo em que nos chama para junto de si, quer seja na vida, quer seja na morte. Vimos também que, embora os discípulos tenham sido chamados a seguir Jesus de modo literal, esse chamado significava muito mais do que isso. Significava também colocar-se em submissão à sua autoridade. Significava viver em obediência a Ele como seu mestre e, portanto, como seu Senhor. E vejam, meus irmãos, que coisas como essa implicam o despojamento da própria vontade, dos nossos desejos pessoais, muitas vezes dos nossos próprios afetos e até mesmo da família, se for necessário. Deve-se despojar de si mesmo, meus irmãos, todo aquele que quer seguir a Jesus. Pedro, André, Tiago e João entenderam isso. E eles não apenas compreenderam essa realidade, mas creram nisso, sem em nenhum momento colocar em dúvida. E é exatamente por crerem nisso, eficazmente, que deixam então as suas redes e passam a seguir Jesus. Abraçar a Cristo, meus irmãos, envolve uma disposição para deixar tudo e segui-lo. E essa disposição que eles tiveram, pois sabiam que haviam encontrado a pérola de grande valor. Assim, então, depois de haver chamado esses 4 pescadores para serem seus discípulos, Jesus prossegue ensinando, pregando e curando em toda a Galiléia, como destaca Mateus nos versículos seguintes. Eu passo a ler novamente e eu peço que você me acompanhe com a sua Bíblia aberta aí. Na leitura novamente, do versículo 23, que diz: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Alguns anos atrás, eu assisti uma série e em um determinado episódio dessa série, um diálogo entre um médico e um pai que havia acabado de entender um dos seus filhos tem ainda nos corredores do hospital. E uma frase me chamou muito a atenção. Ele, triste com a situação do filho que havia morrido, o médico olha para ele e diz assim: quando a vida nos dá limões, o que fazemos com eles? Muito bem. O texto que nós lemos aqui, no versículo 23, trata acerca da realidade de muitas pessoas, de muitos seres humanos, que as suas vidas se transformaram em verdadeiros azedumes, como limões. E ao chegar naquela região da Galileia, veja o que diz o texto. Jesus, pregando o evangelho do reino, chama a atenção desse povo para que venham até ele. Percebam que aqui no texto, meus irmãos, ao que tudo indica, Jesus não julgou o suficiente enviar nenhum dos seus 4 discípulos que havia feito para realizar tal tarefa. E talvez você me pergunte, que tarefa era essa? Ora, proclamar as boas novas do reino. Provavelmente por isso os 4 não são mencionados aqui. Antes,
o Senhor Jesus preferiu que Ele mesmo percorresse todos os lugares e certamente eles o acompanhavam, ensinando, pregando e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Observe, portanto, que a descrição das atividades que Jesus realizava aqui, descritas por Mateus, ressalta algumas das diferenças que haviam então entre os ministérios de João o Batista e Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. A partir disso, então, surge uma pergunta inquietante. Que diferenças eram essas que haviam entre esses dois ministérios? E a resposta a essa questão é: várias diferenças haviam. Em primeiro lugar, se nós nos lembrarmos, João tinha o costume de pregar ao ar livre. Jesus também tinha esse costume. Várias passagens dos evangelhos vão nos mostrar essa realidade de Jesus pregando às multidões em um monte, por exemplo, como é o caso do capítulo 5. Então, assim como João, Jesus também pregava ao ar livre. Mas Jesus, diferentemente de João, pregava também nas sinagogas. Ora, e o termo sinagoga que é utilizado aqui, meus irmãos, serve tanto para se referir ao edifício ou o prédio, a sinagoga em si, como também para se referir a uma congregação ou uma assembleia que havia sido convocada. As sinagogas, meus irmãos, remontam ao cativeiro babilônico, onde, após a destruição do templo de Jerusalém pelos caldeus, e de terem sido levados cativos para a cidade de Babilônia, eles passam então a se reunir para adorar a Deus no sábado em uma sinagoga. E essas reuniões perduram não somente durante o tempo do exílio, mas também após o exílio. Principalmente depois que o templo foi reconstruído. E por que isso, irmãos? Ora, porque era certo que nem todos os judeus conseguiam subir ao templo que ficava em Jerusalém todos os sábados para adorar a Deus. Nas sinagogas, o povo não se reunia, então, para oferecer holocaustos e sacrifícios, mas para ler e estudar as Escrituras, orar ao seu Deus, proclamar o credo judaico e cantar os salmos. E é interessante porque em quase todas as comunidades de judeus havia ali uma sinagoga para que o povo assim procedesse, fosse ensinado na lei de Deus e tivesse um lugar para o adorar. Em segundo lugar, outra diferença a ser destacada entre o ministério do Batista e o ministério de Jesus. João pregava. Isso é um fato. Jesus também pregava e também ensinava. E aqui nós precisamos ressaltar a diferença que há entre pregação e ensino. Embora, meus irmãos, seja verdade que a boa pregação é aquela que também nos ensina. Não obstante, a ênfase não é a mesma. Daí um erro comum que muitos ministros incorrem. Observe que o termo usado no original para pregar significa noticiar, significa anunciar, significa proclamar. Por outro lado, o termo que é utilizado para o ensino indica uma tarefa de comunicar uma informação mais detalhada a respeito de um anúncio feito. Em terceiro lugar, a pregação de João Batista enfatizava a necessidade de arrependimento em vista do juízo iminente da chegada do reino. A pregação de Jesus também enfatizava a necessidade de arrependimento, mas Jesus colocava um peso maior na mensagem positiva da chegada do reino. E isso vai ficar claro na expressão que o autor destaca aqui com o Evangelho do Reino, que em sua conotação indica o reinado de Deus,
seu governo ou soberania reconhecido nos corações e que opera na vida de seu povo, efetuando neles a sua completa salvação, a sua constituição como um povo seu, uma igreja e finalmente como um universo redimido. Ora, meus irmãos, a completa salvação, ou seja, todas as bênçãos espirituais e materiais, ou seja, bênçãos para a alma e para o corpo, resultam exatamente do reconhecimento de Deus como Senhor, e não apenas como Senhor, mas também Rei do nosso coração. Um reconhecimento que requer obediência a esse Rei e Senhor como tal. De fato, ele é. Neste sentido, a igreja é então a comunidade de homens em cujos corações Deus é reconhecido como Rei, como Senhor. E como diz Hendrickson, Reino de Deus e igreja, quando usados neste sentido, são quase equivalentes. Este é o significado pretendido, por exemplo, no capítulo 16 deste mesmo Evangelho, quando Jesus se dirige a Pedro e no diálogo ele fala que sobre esta rocha ele edificaria a sua igreja. E mais, ele diz que daria a sua igreja a chave do reino dos céus. E olha, meus irmãos, o universo redimido, o novo céu e a nova terra com toda a sua glória, traz aqui a ideia de algo ainda futuro, a realização final do poder salvífico de Deus, vinculado a esse conceito de reino, arraigado de tal forma que não pode ser separado, o mesmo reino que vinha sendo propagado pelo Senhor Jesus Cristo, por onde ele passava naquela região da Galileia. E vejam, meus irmãos, Jesus falou da obra da salvação como o reino convidado dos céus, a fim de indicar o caráter, a origem e os propósitos sobrenaturais da nossa salvação. Salvação essa que tem início no céu e antes da fundação do mundo, e que redunda final e exclusivamente na glória de Deus, o Deus dos céus. Por isso, ao usar esse termo, Cristo defendia a verdade tão preciosa para todos os crentes, ou pelo menos deveria ser. A verdade de que tudo está subordinado ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores, subordinado à sua glória, à glória do seu reino, da manifestação do seu domínio eterno e soberano. Mas há ainda outras diferenças. Quarto, João veio não comendo e bebendo, no entanto, o Filho do Homem veio comendo e bebendo. João limitava a sua alimentação a gafanhotos e mel silvestre. Jesus comia e bebia indiscriminadamente tudo aquilo que era lícito comer e beber. Em quinto lugar, João pregava e batizava. Jesus pregava, ensinava, curava e expulsava demônios. Expulsava demônios. E é sobre isso que nós queremos falar agora. Que Jesus não só apenas pregou e ensinou, mas Jesus também curou. E vejam, meus irmãos, nenhuma doença foi demasiadamente difícil para que o Senhor Jesus viesse trazer cura. Nenhuma enfermidade pode ser extremamente complicada a ele, da qual ele não pudesse mitigar. Daí, então, toda espécie de doença e toda espécie de enfermidade cessarem a voz do Cristo de Deus. E notem que os milagres de cura que Cristo realizou tinham um significado que era triplo. Em primeiro lugar, eles serviam para confirmar a sua mensagem. Em segundo lugar, eles serviam para revelar que, de fato, ele era o Messias que havia sido anunciado e proclamado pelos profetas. E em terceiro lugar, ele provava, em certo sentido, que o reino de Deus
havia chegado. Porque, como já se indicou, o conceito de reino, irmãos, inclui bênçãos tanto para o corpo como também para a alma. E os evangelhos, por toda parte, estabelecem uma relação muito estreita entre esses conceitos, tanto de reino quanto dos milagres. E isso devido ao fato de caráter universal das obras de cura também serem exibidas pelo fato de que Jesus percorria toda a Galileia com seu nicho judaico e gentílico, curando, portanto, toda doença, toda enfermidade e corpo. No entanto, nos chama a atenção o fato de que nenhum desses doentes questiona ou é questionado acerca se era judeu ou gentio. Percebem, irmãos? Jesus não fazia essa diferença entre aqueles que se chegavam à sua presença, pedindo para serem curados, pedindo para que o mal cessasse de na sua vida. Ele não os indagava acerca de sua origem étnica. Pelo contrário, ele curava a todos, sem distinção de raça ou de nacionalidade. E por que ele fazia isso, irmãos? Ora, porque ele verdadeiramente era e é o Salvador do mundo, o Rei dos Reis. E o resultado de toda essa atividade curadora na Galileia, então, é indicado no versículo 24. Veja aí. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Vejam, meus irmãos, as notícias se espalharam rapidamente. E olha que naquela época nem existia internet. Mas correram rápido, tanto que chegaram a Síria. Eu quero chamar a sua atenção para esse termo que é utilizado aqui. Meus irmãos, o termo Síria, aqui no texto, diz respeito à região que ficava ao norte da Galileia e que abrangia as cidades de Antioquia e Damasco, e não toda a província romana da Síria, como querem forçosamente afirmar alguns. Ora, e ali muitos judeus haviam se estabelecido exatamente nessas cidades ao norte. Alguns de modo voluntário, outros por movimentos migratórios quase que obrigatórios, que os faziam sair de uma região para outra. Quer seja por laços econômicos, por laços sociais ou religiosos. Essa relação ligava o coração desses judeus aos de seus parentes e amigos, tanto na Galileia como nos demais lugares de toda a Judeia. Além disso, haviam boas estradas entre essas diversas cidades, principalmente entre Antioquia e Damasco, por exemplo, que estavam muito conectadas. Além disso, havia ainda a estrada costeira que descia da Antioquia, passando por Tiro, pela Galileia e pela região de Gaza, em direção ao Egito. Portanto, meus irmãos, não é de todo surpreendente que, de longe e de perto, também essas regiões do norte trouxeram a Jesus os seus aflitos para que os curasse, como diz o texto. Trouxeram, então, todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos. Veja, os termos que são utilizados aqui para enfermidades e tormentos são utilizados aqui de um modo geral, para mostrar que Jesus tinha poder para curar todo tipo de doença, não importasse qual fosse esta doença. E olha, as dores fugiam a um toque seu, ou mesmo simplesmente ao som de sua palavra de poder. Observe que Mateus faz menção aqui de 3 grupos de enfermidades e tormentos que acometiam os moradores daquela região. Ele fala de endemoniados, ele fala de lunáticos e ele fala de paralíticos. Os endemoniados encabeçam a lista.
E há uma razão para isso. Possessão demoníaca era considerada causa de várias outras aflições, como, por exemplo, a cegueira, como, por exemplo, epilepsia, como, por exemplo, a mudez ou a surdez de alguém. Abra suas Bíblias aí em Mateus 9, por favor. Vocês estão no capítulo 4 no capítulo 9. Mateus 9. Vejam aí o que dizem os versículos 32 e 33. Mateus 9, 32 e 33. Ao retirarem-se eles, foi trazido um mudo endemoniado. E expelindo o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Você está no capítulo 9 de Mateus, está no 12. Capítulo 12, versículo 22. Mateus 12, versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Agora vamos lá para o capítulo 17 de Mateus, versículos 14 ao 18. Mateus 17, 14 ao 18. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando os sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou menino curado. Veja, a referência que ele faz aqui ao lunático, na verdade, o que esse rapaz tinha, nós analisamos a palavra, o seu original era uma doença semelhante ao que nós classificamos. Nós dizemos como epilepsia. Então, esse rapaz passava por convulsões. Outros grupos são mencionados por Mateus, como é o caso dos lunáticos e dos paralíticos. O ponto em questão é que estes também foram curados imediatamente por Jesus, curados de uma vez por todas. E, meus irmãos, por favor, não me olhem espantados. Eu não estou dizendo que não eram demônios. Vai ficar claro. A Bíblia está dizendo que eles estavam endemoniados. De fato, eles estavam endemoniados. O que eu não posso afirmar é que todo mundo, toda pessoa que não fala, ou toda pessoa que não enxerga, está possuída pelo demônio. Então nós não podemos passar o fio nessa informação. Todos esses casos aqui, a Bíblia está correta em apontar que estavam possuídos. Jesus expeliu os demônios desses homens, dessas crianças. E imediatamente sumiu a surdez, desapareceu a cegueira. Então veja, embora Cristo tenha mostrado o seu poder na cura de várias doenças que os médicos consideraram em sua época incuráveis, ele também mostrou a sua vontade ao aliviar outras pessoas tão mortalmente doentes. Esses compõem a classe dos atormentados, aqueles que sofriam com grandes e terríveis dores, como se estivessem sob tortura, nas mãos de algozes perversos. E quando nós falamos dessas coisas, meus irmãos, nós estamos nos referindo a doenças que em nosso tempo nós classificamos como psicossomáticas, doenças que são da alma, mas que afetam todo o corpo. Doenças, irmãos, como a ansiedade e a depressão. Doenças que acarretam uma série de disfunções corpóreas, como enjoo, dores estomacais, insônia
inchaços, manchas na pele, cefaleia constante, entre outros sintomas. Quantos, meus irmãos, não sofreram com essas doenças? Quantos, meus irmãos, não têm sofrido em nossos dias, inclusive entre nós, essas doenças que não podem ser curadas com medicação? E por que não podem ser curadas simplesmente com uma medicação? Porque a origem dessa enfermidade não está na carne, mas sim no espírito. É pelo espírito enfermo que o corpo padece. O corpo apenas reflete a enfermidade maior, a causa raiz que está na alma. E a cura da alma, meus irmãos, só pode vir de um único lugar, de uma única pessoa, e por meio de uma única palavra: Cristo e nada mais. Vejam, a cura não pode vir por meio de um Deus limitado e cheio de compassividade e amor, como não pode vir através da ciência natural dos homens, como não pode vir através do simples método de observação, mas ela precisa da intervenção divina, daquele que é Senhor da vida, e Criador do Espírito, e cuidador das nossas almas. O homem também não pode ser curado por um falso Deus, porque a cura para essas enfermidades que tanto afligem as nossas almas, que tanto provocam dor em nosso âmago, em nossos corpos, em nossas mentes, só podem ser curadas por um Deus que é todo-poderoso, que não está limitado a nada em sua existência e poder. Não é um Deus do mimimi, não é um Deus sentimental, não é um Deus que só tem uma forma de se expressar, que é através do amor, mas um Deus forte e soberano, que tem tudo sob o seu controle e nada escapa da vista. É só um Deus assim que pode trazer cura para almas enfermas dessa forma. E só há um assim, irmãos, e nenhum outro mais: Cristo Jesus. É dele que as Escrituras falam. Elas falam do Deus que viveu um mundo pecaminoso e sabe que o pecado precisa ser punido, embora esse mesmo Deus esteja interessado em transformar as pessoas e torná-las santas. O Deus que está interessado em cutucar, empurrar, estimular, insistir para que você siga direções difíceis e tome atitudes muito desconfortáveis e que certamente me provocarão ou me causarão dor. O mesmo Deus que está preparado para usar o sofrimento como uma ferramenta útil para fazer com que você mude de vida. Por quê? Porque Ele tem todo o poder e é soberano sobre absolutamente tudo neste mundo. Ele conhece cada pensamento, cada palavra sua. Mesmo aquela que você só pensou, ou que você disse baixinho, mas não chegou nem a verbalizar direito. Eu afirmo, Ele conhece todas elas. Ele sabe de cada lágrima que correu em sua face, de cada gemido, de cada suspiro, e Ele toma todas essas dores para transformar você, para transformar a sua vida. Porque esse Deus, forte e soberano, dá sentido ao seu sofrimento. E tenha certeza que é para fins gloriosamente bons. Pois esse Deus soberano, forte e resoluto, que estamos falando agora aqui, é também um Deus indescritivelmente compassivo. Um Deus terno. Ele é mais misericordioso que qualquer humano. Ele é Deus, o forte, que faz o mundo girar, mas cuja compaixão entrelaça todas as coisas. Esse é o Deus das Escrituras, o verdadeiro Deus.
Deus, meus irmãos, cujo amor e a compaixão se estendem até os açoites, os socos, as cusparadas, a coroa de espinhos, a cruz, os pregos que perfuraram as mãos e perfuraram os pés do seu unigênito. Ele é o único Deus vivo, o único que pode curar a sua alma. E não apenas as enfermidades do seu corpo. Ele cura não apenas as enfermidades do nosso corpo, mas principalmente e especialmente as doenças que médico nenhum pode trazer cura, porque são doenças da alma. E talvez você pergunte como ele faz isso. Eu digo tão somente como que Mateus está dizendo hoje, por sua palavra, pelo Evangelho e pela fé. O problema é que nós vivemos um tempo em que parece até que a solução simples. Não estou dizendo que é. Mas muitos de nós acham que é. Mas, de certa forma, a palavra de Deus dessa noite nos faz recapitular certas coisas, sabe? Porque, infelizmente, aqueles do primeiro século que Mateus cita aqui, e eu estendo isso ao longo desses 2000 anos, que procuraram Jesus em busca de cura para as enfermidades do seu corpo. Poucos, ou nenhum, pelo menos estes que Mateus fala aqui, nenhum, procuraram o Senhor para a cura de suas almas. Na narrativa de Mateus, ninguém veio ao mestre naquela região para me perguntar: Senhor, o que devemos fazer para ser salvos? Quão sensíveis são os homens e as mulheres em relação às suas dores, doenças corporais, mais do que as necessidades da sua alma. Quando a vida lhe dá milhões, o que você faz com eles? Quando a dor e o sofrimento são tão intensos nas nossas vidas, o que nós fazemos com isso? Descartamos ou tomamos correção? O que fazemos, irmãos, com os limões que a vida se nos apresenta? Voltando àquela série, aquele homem que havia perdido o filho, conversava com o médico, um médico que tinha ficado viúvo e sofrido com a morte da sua esposa. Ele responde dizendo: quando a vida nos dá milhões, nós fazemos com eles uma milhão. Aquele homem, a esposa grávida de 3 filhos, um morreu. Mas ele voltou para casa com 3. Porque naquele mesmo dia, o filho de um outro casal negro havia sido deixado na porta do corpo de Correios. O oficial, sem saber o que fazer, levou para uma maternidade.
E ele, ao olhar para aquela criança que havia sido deixada, a tomou como seu filho. E dedicaram um amor tão grande àquela criança, que por vezes parecia ser maior do que os seus próprios filhos biológicos. A semana passada, nós havíamos lembrado da mesma pregação acerca do que João escreve no capítulo 13, versículo 16, quando ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não mereça, mas tenha a vida. O Senhor nos chama para essa realidade hoje, aqui, irmãos. Para que deixemos de murmurar naquilo que o Senhor tem nos dado graciosamente. Até mesmo as aflições que passamos servem para nos ensinar a ser quem nós somos, de quem nós somos. Porque para muitos de nós é preciso sermos jogados no fundo de um poço para que possamos erguer a cabeça, olharmos para o alto e clamarmos por socorro. De outra sorte, nós jamais faremos isso. Portanto, precisamos despertar para a realidade que vivemos. E a realidade que vivemos é que o reino de Deus é chegado entre nós. E a pergunta que eu vos faço mais uma vez essa noite é: o que temos feito com isso? O que temos feito com essa realidade? Palpável para todos aqueles que creem, mas intangível para os que não creem. Sigamos então a Jesus, meus irmãos, e testemunhemos a verdade e a vida do seu Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus bendito, santo, nós te agradecemos por tua palavra nessa noite, Senhor. Te agradecemos porque tu nos mostraste a realidade da cura que a tua verdade nos proporciona através do Evangelho do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A cura não somente, Senhor Deus, para as mazelas e feridas de nossa carne, mas principalmente, Senhor, a cura daquelas doenças que homem nenhum é capaz de dar solução. E que somente tu, Senhor, é capaz de curar. Salve, Senhor, a alma, para o louvor da tua glória, em Cristo Jesus. Amém.